Olá, quinto ano! Hoje nós temos então uma revisão de matemática para nossa provinha, tá bom? Então assista e assim que você precisar, você pode pausar, você pode revisar na sua apostila e você vai poder ver que tudo aquilo que nós estamos vendo hoje nós já estudamos durante o bimestre, tudo bem? Nós vimos em muitos lugares que nós encontramos os números normais, que a gente chama de números naturais, e também temos os números decimais. Os números decimais são aqueles que antecedem por um zero, vírgula, algum número. Então, quer dizer que ele é menor que um número inteiro. Então, quando nós dividimos por 10, quando nós falamos que um número é decimal, nós dividimos por 10 e vai ficar 0, aquele número. No exemplo do 1, 0,1, tá bom? No exemplo do 4, então 4 décimos, 4 dividido por 10, tá certo? Nós estudamos também sobre adição e subtração com números decimais. Essa é uma continha muito fácil de fazer, nós trouxemos alguns exemplos para você estar vendo aqui. A única coisa que nós precisamos é nos atentar quanto à posição da vírgula, tá? O número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Não podemos sair dessa ordem, porque senão o resultado será alterado, tanto na multiplicação, tanto na adição como na subtração. Todos eles nós precisamos, então, estar deixando a vírgula no lugar certinho. Lembra dessa continha? Muito fácil, né? Quando nós fazemos a multiplicação de decimais, nós, então, fazemos por algumas opções. Então, você pode estar escolhendo uma das opções que no livro, na página 194, nós temos as opções que o professor nos indica. Temos a primeira opção, que é 0,5 vezes 5, ou então eu posso estar somando, né? 0,5 mais 0,5 mais 0,5, né? E sucessivamente até dar o número que a gente precisa. A gente pode também fazer direto, como se for por 5, tá? Nós pegamos o número decimal e vamos transformar, como a prof explicou na aula. 5 sobre 10, quando não tem nada, a gente inventa o 1, coloca o 1 ali embaixo, porque não vai alterar. Qualquer número multiplicado por 1 não altera. Então, você vai poder estar multiplicando por 1. Então, nós vamos estar escolhendo uma maneira para fazer. Ou a opção número 3, que você faz, então, a multiplicaçãozinha direto, como a continha que nós fazemos de multiplicação normal, tá certo? Você pode, então, estar escolhendo as formas de como você poderá fazer. Lembrando que, quando nós fazemos da multiplicação da maneira normal, um em cima do outro, nós temos que verificar, então, o lugar da vírgula, tá? Nós sempre temos que verificar aonde que é o lugar da vírgula, porque senão pode dar um resultado alterado. Na página 198 e 199, nós temos então a multiplicação de decimais por 10, por 100 e por 1000. Então, nós vamos estar vendo que nós fazemos, no nosso livro, na página 199, temos alguns exemplos para poder nos orientarmos melhor quanto a esses exercícios. Então, a prof trouxe aqui com os resultados para que você possa ver. Mas nós temos aqui no clique dizendo assim: quando multiplicamos por 10, nós deslocamos a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, sempre quando multiplicarmos por 10, 10 só tem um zero. Então, uma casinha só para a direita, tá certo? Quando nós multiplicamos por 100, o 100 contém dois zeros. Então, nós vamos deslocar a nossa vírgula duas casas decimais para a direita. E o 1000 são 3 zeros, são 3 casas. Então, vamos deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Você pode estar verificando no seu exemplo acima que nós, então, completamos os números obedecendo a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E a divisão com números decimais? Como é que nós fazemos? Então, se o número é menor, nós precisamos, então, estar acrescentando vírgula e acrescentando zero. Você lembra, né?
Você lembra como está, como foi na aula. Ou então, nós fazemos a multiplicação, então, acrescentamos 0, multiplicamos por 10 ou por 100, quanto for preciso, para que você possa, então, estar igualando para eliminarmos as vírgulas e calcular eles normalmente, tá certo? Vamos ver, então, no próximo slide. Nós trabalhamos muito com divisão também dos números. Agora nós estamos trabalhando com números decimais. Então, nós vamos fazer a divisão dos números decimais. A divisão dos números decimais é aquele que nós não podemos deixar restinhos. Lembra? Não pode sobrar restos. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes para que não sobre restinho. E esses ajustes é o seguinte. Então, nós temos aqui no clique e nós vamos então ver. Se o dividendo for menor que o divisor, então nós acrescentamos zeros ao dividendo até tornar ele maior do que o divisor. Mas quando nós fazemos isso, nós temos que então, acrescentar então a mesma quantidade de zero e uma vírgula ao quociente. E nós temos então alguns exemplos aqui. Nós temos então, era 2 dividido por 8, não dá. Então, o que nós acrescentamos? Nós acrescentamos o zero, né? Colocamos uma vírgula aqui e me dá direito a um zero aqui. Então, nós não temos mais 2, agora nós temos 20, o qual nós podemos, então, dividir. O 20 nós podemos dividir por 8. A mesma coisa com o 3. O 3 eu não posso dividir para 60, eu preciso, então, colocar um zero, me dá direito, coloco um zero e uma vírgula, me dá direito a um zero aqui, ficou 30. Ainda não consegui, acrescento mais um zero. Não preciso mais adicionar vírgula, porque a gente já colocou uma vez. Uma vez colocada a vírgula, não tem necessidade, agora somente acrescentar os zeros que for preciso, tá bom? Então, veja, nós temos bons exemplos na nossa apostila. Nós fizemos também divisões por números decimais de 10 por 10, por 100 e por 1000. Assim como o exemplo na multiplicação, nós também agora vamos fazer da divisão. Só que da multiplicação, nós fomos ao contrário. Agora, nós vamos à esquerda. Então, quando nós dividimos um número por 10, né? Nós, então, nós deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, tá certo? Então, nós vamos deslocar essa casinha para a esquerda. Olha o exemplo ali do 26,8 dividido por 10. Se é dividido por 10, nós temos um zero só. A quantidade do zero, a gente vai andar uma casinha agora para a esquerda, tá bom? Se nós dividimos por 100, nós vamos deslocar essa vírgula duas casinhas para a esquerda. E por 1000, nós vamos deslocar 3. E você pode ver no exercício que a prof colocou aí em cima, que nós temos, então, alguns exemplos que nós tivemos da nossa apostila, deslocando simplesmente a vírgulazinha para que o resultado possa dar certo. Aqui nós dividimos por 10, andou uma casinha. Aqui nós dividimos por 100, andou duas casinhas. E aqui nós dividimos por 1000 e ela deslocou 3 casinhas, ok? Então, faça esse exercício novamente para poder relembrar. A partir da página 220, nós vimos, então, sobre porcentagem. Quando nós vamos em alguma loja, a gente vê sempre assim, 20% de desconto, 10% de desconto, preço à vista, ou então, se caso você tenha que pagar em prestação, você vai pagar juro, isso quer dizer que é pagar a mais, tá certo? Então, nós vamos ver o que seriam essas porcentagens. O número mesmo já está falando, porcentagem é o número dividido por 100. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Olha ali, o total seria 100% e está dizendo aqui que tem 20% de meninos e 80% de meninos. Isso quer dizer que eu tenho mais meninos do que meninas. É uma porcentagem, tá? Um número dividido por 100 para saber um determinado valor que nós precisamos. Na página 222, nós temos uns bons exemplos, então, de como que nós trabalhamos essa porcentagem, tá? E nós vimos ali o exercício 4, que vem trazendo os círculos dividido como se fosse pizza, né? Então, nós vemos ali que ela foi dividido em várias partes, né? Então, nós podemos ver a porcentagem que ela foi
trabalhada. Uma parte significa quanto, duas partes do total é quanto, tá? E nós vendo então no material dourado, nós vemos então os exemplos de que uma das 100 barrinhas é a vermelha, né? Significa que é 1%, né? 1% do total da barrinha. 1% é igual a 0,01, né? Que é o número decimal. Então, nós temos um número fracionário, né? Nós temos ali porcentagem, nós temos um número em fração e nós temos um número em decimal, tá certo? Então, nós vemos ali que 2 barrinhas de 100, 10 barrinhas de 100, 50 barrinhas de 100 e 100 de 100. Então, um total ali de 100%. Nós vimos então como é que a gente faz essa conversão, como é que a gente faz então para transformar esse número que era em número decimal em fração e voltar ele para decimal, né? Então nós queremos saber, 5% é o mesmo que 5 dividido por 100. Se nós formos fazer essa conta 5 dividido por 100, nós vamos ver que a conta é 0,05 e assim por diante. Nós vimos então como que nós transformamos, descobrimos quanto que é uma porcentagem de um número inteiro. Então, 30% de 1.200, nós vimos que nós podemos fazer a multiplicação de 30 vezes, né? 30 vezes 1.200 e o 100 a gente faz vezes 1. Esse 1 a gente coloca a partir, para a gente só poder manter. Aí nós descobrimos que 30 dividido por 1.200 é 36.000. Eu posso, então, estar eliminando os zeros, a mesma quantidade de zeros em cima com a mesma quantidade de números de zeros embaixo. E ficou 360, porque 360 dividido por 1 é igual a 360. E nós também podemos fazer nossa regrinha de 3 usando a letra X. Lembra dessa regrinha? Muito fácil, né? Nós colocamos aqui aquele número que a gente não sabe, a gente coloca X e trabalha multiplicando cruzado, e daí depois a gente descobre, a gente passa para o outro lado somente a letrinha e passa dividindo. Ao invés de multiplicar, a gente passa então dividindo e nós vamos descobrir qual é o número misterioso, o X da questão.